Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Tô chegando com o vídeo de hoje. Hoje não é live, hoje eu estou gravando, hoje eu tenho um compromisso e aí nesse horário não poderia fazer a live, então vou deixar aqui os meus comentários, né, sobre os principais assuntos desta quarta-feira. Se inscreva no canal, ative as notificações, participe nos comentários, quero saber também a sua opinião. Amanhã, normalmente, quinta-feira, com a nossa live, tá certo? Vou falar dos jogos do Campeonato Goiano. Hoje começa mais uma rodada da competição, é a terceira rodada do Goianão 2023. Quero falar também da Copinha, hoje tem o Goiás em campo, enfrentando a equipe do Sport, valendo vaga na fase semifinal da Copa São Paulo Juniores. Aliás, vou começar até com esse assunto. Primeiramente, né, gente, é muito legal ver em uma competição tão difícil que é a Copa São Paulo, com 128 times, ver um representante do nosso estado, de Goiás, estar entre as 8 melhores equipes da competição. Já é uma campanha maravilhosa. O que importa em categoria de base também é revelar jogadores para o profissional. Não importa se vai ser campeão, se vai parar nessa fase, se revelar um jogador, se esse Pedrinho chegar e arrebentar no Campeonato Brasileiro, a missão está cumprida. Se o Goiás conseguir vender um jogador desse, o investimento terá valido a pena. Se algum jogador desse chegar e jogar e o Goiás não precisar pagar uma fortuna para trazer um da posição, terá valido a pena. Então isso é importante. E mais ainda o fator esportivo de estar fazendo uma boa campanha. Isso significa divulgação para o clube, divulgação para o estado, motivação para outros times aqui para fazer igual. Aí o Atlético pensa, o Vila Nova, puxa, o Goiás chegou, a gente pode chegar também, por que que não pode? Então é importante também no aspecto esportivo. Vai pegar o Sport, jogo difícil, jogo complicado, já vou falando. Às vezes no decorrer da partida pode ficar fácil. O Goiás pode fazer uma construção de jogo que se torne fácil, assim como, por exemplo, foi contra o Fluminense, em que o Goiás fez uma partida tranquila. Pode ser como foi o jogo contra o Novo Horizontino, mas também pode ser apertado. Porque a campanha dos dois é muito parecida. Os dois tiveram um empate na primeira fase, os dois se classificaram com 2 vitórias e um empate, 7 pontos, e aí depois foram passando com vitórias. Teoricamente, o Sport teve uma vida mais difícil, porque teve que passar por 2 gigantes, o Cruzeiro e o Corinthians, o maior vencedor da história da competição. E jogou esses 2 últimos jogos em Araraquara, onde vai jogar contra a equipe do Goiás. Então, está mais adaptado, não teve que ficar viajando nas 2 últimas fases. Aí o Goiás jogou em Taubaté e depois jogou em Guarulhos, então o Goiás teve que se locomover, encontrou situações diferentes de campo, de gramado, de estádio, de treinamento, de hotel e assim por diante. Então, agora, a situação ela teoricamente, assim, de adaptação do estádio, um pouco favorável ao Sport. Mas o Sport tem desfalques hoje. Tem 2 jogadores titulares suspensos. Tem o Riquelme, atacante, que era o destaque da equipe, que inclusive foi embora, voltou para Recife com uma contusão, vai ficar 2 meses em tratamento. Então, tem esse aspecto aí que pode contribuir pelo lado do Goiás. Jogo extremamente complicado e o Goiás tem as suas chances. Vamos falar do Campeonato Goiano, né? Hoje teremos rodada, por exemplo, agora à tarde tem o Inhumas contra o Goiânia, jogo importante ali na briga contra o rebaixamento. O Inhumas está com uma campanha surpreendente, né? 4 pontos em 2 jogos, invicto na competição, pega o Goiânia que perdeu uma e ganhou outra. Então um jogo que chama muita atenção. Agora à tarde tem o Iporá contra a equipe do Atlético. O Atlético vai mudar praticamente meio time, vai começar com o Ronaldo, titular. Vai sair o Rodrigo Soares, poupado, esse também jogou mal, hein? Luan Salles entra na lateral direita. Na zaga vai ter mudança, o Gasal continua, mas vai jogar do lado do prata da casa Michel. O Emerson ficou em Goiânia. Jefferson na lateral esquerda. Meio campo, Thiago Medeiros deve ser titular, esse rapaz veio da Copinha. O Baralhas vai ser poupado, daqui a pouco falar do Baralhas. Haldney, Shailon. Kelvin deve entrar no ataque no lugar do Ayrton. O Moraes deve entrar no time para jogar como meia, substituindo o Luiz Fernando.
E aí no ataque tem o Felipe Viseu ou pode entrar o Daniel, prata da casa. Eu deixaria o Felipe Viseu até para ele ganhar ritmo. Depois do golaço que ele fez, ele merece continuar como titular. O Atlético faz essas mudanças, por quê? Porque tem que rodar o elenco, porque precisa observar outros jogadores e porque tem 100% de aproveitamento e se não ganhar hoje não vai fazer muita diferença. E ainda tem o aspecto de deixar o time mais descansado, meio time pelo menos, mais descansado para o clássico contra o Vila Nova, domingo, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E eu disse que ia falar do Baralhas, é que o jogador está com uma proposta do Internacional. E fatalmente deve ir embora. Isso é ruim para a equipe do Atlético, porque não consegue segurar esses jogadores. Ele tem que entender, tem a questão salarial, tem a questão econômica do clube. Às vezes o jogador continua aqui insatisfeito com a proposta da Série A, às vezes para ganhar uns 300 conto por mês, aqui ganha 80, 90. Então isso aí, e ainda chega o clube e às vezes oferece um dinheiro bom para o Atlético. Então tem a questão econômica. Enquanto o Atlético está evoluindo economicamente, os times em Goiânia estão evoluindo, enquanto não chegar nessa condição de conseguir segurar um jogador como esse, vai sofrer com essa perda técnica. E aí o Atlético vai ter que continuar usando a criatividade que sempre teve de substituir os seus jogadores. Mas é uma perda e tanto. O Dudu já foi embora, então, e agora perde mais esse jogador, então é ruim num ano em que o Atlético precisa ser forte para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas há de se entender, né? A gente, infelizmente, tem essa dificuldade. Um dia desse, o presidente do Atlético estava pedindo, pelo amor de Deus, para o torcedor comprar um pacote de ingressos para a temporada, que cada ingresso sairia R$17. Aí o pacotão lá, o passaporte. Então, para você ver a dificuldade. E aí a venda nunca é dentro do esperado. Às vezes não tem os públicos que imagina ter em determinados jogos. Então, enquanto não aumentar a receita, é difícil fazer uma cobrança nesse sentido. E o Vila Nova joga hoje pelo Campeonato Goiano, vai enfrentar a equipe do Craque lá em Catalão, vai ser o jogo mais difícil do Vila no campeonato, isso sem dúvida. O Craque é 10 vezes melhor do que o Goiânia, é melhor do que o Anápolis, na minha opinião, e o Vila hoje vai pegar esse adversário fora de casa com 100% de aproveitamento. Duas partidas irrepreensíveis que a equipe do Craque fez. Atropelou o Goianésia, lá em Goianésia 3-1, e ganhou com facilidade da equipe do Iporá 2-0 no final de semana, sem fazer muito esforço. Então é um jogo complicado lá em Catalão. E o Vila deve ter um time mais forte. O Vila deve ter um time fisicamente mais forte para esse jogo. E aí é por isso que o técnico Claudinei Oliveira deve colocar o Souza como volante escalado, o Yuri no ataque, no lugar do Vinícius Leite. Vinícius é franzino, o Yuri mais forte. O João Lucas substituindo o Marlone para até poupar o jogador. Está pensando num jogo assim, fisicamente mais complicado lá em Catalão. E eu acho que o treinador do Vila até está no caminho certo ao pensar dessa forma. Para fechar, falar do Soares. 3 gols, 38 minutos, estreia fantástica, esse cara vai arrebentar no futebol brasileiro. Mas é o São Luís. Gente, é o São Luís, mas também é só o início do Soares. Soares ainda não está 100% fisicamente, não está 100% de ritmo, não está ainda 100% adaptado ao time, não está 100% entrosado. Imagina na hora que ele estiver entrosado. Esse cara vai fazer muito mais aqui no futebol brasileiro. A artilharia do Gauchão vai ser com o pé nas costas. E depois tem muito mais a crescer em Copa do Brasil e também em Campeonato Brasileiro. Tem outra vantagem, né? Entre aspas, né? Esse ano o Grêmio não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, então vai ter tempo para treinamento, para adaptação. Os caras vão jogar com uma condição física muito boa. Então, o Soares vai brilhar esse ano do futebol brasileiro. Isso é bom para todo mundo. Tá certo, pessoal? Qualquer momento publico mais vídeos aqui e amanhã, por volta de 1h10, a nossa live aqui no canal.